Você está exausta e ninguém percebe. Estes 10 princípios estoicos vão te libertar. Há dias em que até respirar parece um ato de coragem. Você acorda e já sente o coração acelerado, como se algo estivesse fora do lugar, mesmo que nada tenha acontecido ainda. A mente corre com listas, cobranças, memórias, culpas e exigências que vêm de todos os lados. Você tenta dar conta, tenta ser presente, tenta ser suficiente, mas no fundo, sente que está carregando o mundo inteiro nas costas. E talvez esteja mesmo, porque as mulheres aprenderam a suportar tudo em silêncio. A dor, o medo, a exaustão, o peso de precisar ser tudo para todos. Mas, quem é você quando ninguém está olhando? Você já se sentiu sobrecarregada? Como se estivesse vivendo em modo automático, funcionando por fora e implodindo por dentro? Já desejou simplesmente apertar um botão de pausa no caos, respirar fundo e lembrar quem você era antes de tudo pesar tanto? Se sua resposta for sim, respire agora. Você está aqui. E isso é tudo o que precisa. Este vídeo não é sobre fórmulas milagrosas nem frases prontas de motivação. Ele é um convite, um espaço sagrado, para que você se reconecte com sua força interior através de uma filosofia que atravessou séculos em silêncio, mas que agora encontra eco na sua alma. O estoicismo. Diferente do que muitos pensam, o estoicismo não é frieza, não é negação das emoções, e definitivamente não é um discurso endurecido. O estoicismo, na sua essência mais pura, é suavidade com raízes profundas. É sobre aprender a viver com clareza, coragem e calma, mesmo quando o mundo ao redor parece desmoronar. A filosofia estoica nos ensina que nem tudo está sob nosso controle, e que tudo o que realmente importa, sim, está. Nossas escolhas, nossa mente, nossos valores, nossas respostas diante das tempestades. Ela nos mostra que podemos cultivar paz mesmo quando há guerra lá fora, que podemos escolher silêncio quando tudo grita, que podemos ser firmes sem deixar de ser sensíveis. E quando essa filosofia se encontra com o olhar feminino, algo poderoso acontece. Porque há em nós uma sabedoria cíclica, intuitiva, ancestral. Há um espelho interno que reflete não só nossas emoções, mas também a força que esquecemos que temos. O estoicismo, nesse contexto, não vem para nos moldar, mas para nos lembrar de quem somos, de quem já fomos e de quem podemos voltar a ser. Neste vídeo, vamos caminhar juntas por 10 princípios estoicos que podem transformar sua forma de existir, não como uma teoria distante, mas como práticas vivas, aplicáveis e profundamente libertadoras. Você não precisa mais se sentir sobrecarregada e sozinha nessa jornada. Respire fundo. Coloque a mão no coração e permita-se mergulhar nesse caminho de retorno a si mesma, porque o que está prestes a acontecer aqui não é apenas filosofia, é cura. Tópico 1. Reconheça o que está sob seu controle e o que não está. Talvez um dos maiores alívios que o estoicismo nos oferece, e ao mesmo tempo, um dos mais difíceis de aceitar, seja esta simples distinção. Há coisas que estão sob seu controle, e há outras que não estão. Parece óbvio, mas vivemos como se tudo dependesse de nós, como se o amor das pessoas, a aprovação dos outros, os resultados do trabalho, o comportamento de quem amamos, ou até o ritmo do mundo, girassem conforme nossas expectativas. Mas a verdade é que, por mais cuidadosa que você seja, por mais que tente agradar, planejar ou antecipar, muitas coisas vão acontecer fora da sua vontade. Pessoas vão se afastar sem explicação. Mensagens não serão respondidas. Planos vão fracassar. O inesperado vai bater a porta, sem pedir licença. E quando isso acontece, o que você sente? Raiva? Ansiedade? Sensação de fracasso? Culpa por não ter previsto, feito melhor, falado diferente? Essas emoções são legítimas. Você tem o direito de senti-las. Mas o estoicismo nos convida a olhar além da emoção inicial e perguntar: o que disso tudo está realmente sob o meu controle? Você não pode controlar o que as pessoas pensam sobre você, mas pode controlar o quanto da sua paz você está disposta a sacrificar para agradá-las. Você não pode controlar os imprevistos da vida, mas pode escolher a forma como se posiciona diante deles.
Você não pode controlar o tempo, o passado, o que foi dito, o que foi perdido, mas pode escolher onde colocar sua atenção agora. Epicteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas a forma como as interpretamos. E aqui está o ponto. Quando você tenta controlar o incontrolável, você se esgota. Mas quando volta sua energia para o que está ao seu alcance, sua respiração, sua resposta, sua presença, seus pensamentos, você se fortalece. Imagine-se segurando uma corda. De um lado está você. Do outro, tudo aquilo que não depende de você. Pessoas que não mudam, situações que não se resolvem, dores que insistem em ficar. E quanto mais você puxa essa corda, tentando mudar o que está além do seu alcance, mais ela te machuca. Machuca as mãos, o corpo, a alma. Soltar a corda não significa desistir. Significa escolher onde você quer gastar sua força. Isso não é egoísmo. É autocuidado. Não é indiferença. É sabedoria. É entender que seu campo de influência começa e termina dentro de você. E veja bem, isso não te torna passiva. Pelo contrário, ao aceitar o que não pode controlar, você ganha clareza para agir onde realmente importa. Você deixa de desperdiçar energia tentando mudar o outro e começa a transformar a si mesma. E essa é a verdadeira revolução. Na prática, isso significa criar pequenos lembretes diários. Quando algo te afetar, pergunte-se: isso está sob meu controle? Se não estiver, respire, solte. Redirecione sua energia para dentro. Se estiver, haja com presença, coragem e compaixão. Você vai perceber que o simples ato de fazer essa distinção já transforma a forma como você vive. Deixa o fardo mais leve, a mente mais clara, o coração mais livre. É preciso coragem para soltar o que não se pode segurar. Mas é nessa escolha que começa a verdadeira força estoica. Você não está aqui para controlar tudo. Está aqui para se tornar consciente do que está ao seu alcance e fazer disso um templo de equilíbrio. Tópico 2. Silencie a culpa por não dar conta de tudo. Há uma culpa que é silenciosa, mas feroz. Ela se esconde nos cantos do dia, nas pausas para respirar, nos momentos em que o corpo diz, chega, mas a mente insiste em continuar. É a culpa de não dar conta de tudo, de não ser perfeita, de não corresponder a todas as expectativas, as suas, as dos outros, as do mundo. Você já se pegou dizendo para si mesma: eu deveria estar fazendo mais. Como é que outras pessoas conseguem e eu não? Se eu parar agora, tudo vai desmoronar. Essas frases não são só pensamentos, são cargas invisíveis que você carrega nos ombros, mesmo quando sorri, mesmo quando disfarça. E é exatamente por isso que este segundo princípio estoico é tão urgente. Silencie a culpa por não dar conta de tudo. O estoicismo não exige que você seja perfeita. Ele jamais exigiria que você fosse sobre-humana. Ao contrário, ele te convida a olhar a realidade com coragem e a aceitar a verdade fundamental da existência. Você é finita. Você tem limites. Você sente. Você cansa. E isso não te faz fraca. Te faz humana. Mas vivemos numa sociedade que glorifica o excesso, que aplaude quem nunca para, quem nunca chora, quem aguenta tudo sem reclamar. E para as mulheres, isso é ainda mais brutal. Há uma expectativa quase implícita de que devemos cuidar de tudo, resolver tudo, dar conta de todos e ainda manter a aparência de leveza. Mas o estoicismo nos ensina que virtude não está em se sacrificar até desaparecer, e sim em viver de acordo com a razão, com equilíbrio, com verdade. E não há nada razoável em se consumir até a exaustão. Não há virtude em se colocar por último sempre. Não há sabedoria em se perder tentando salvar tudo. A culpa que você sente por não conseguir fazer tudo vem de uma crença falsa, a de que você deveria conseguir, que só seria suficiente se fosse impecável, eficiente, disponível, sorridente, o tempo todo. Mas quem colocou essa régua aí? Quem te convenceu de que você vale pelo quanto produz? Sêneca escreveu: a vida é longa o suficiente para quem sabe usá-la bem. E usar bem a vida não é preenchê-la até a borda de tarefas. É vivê-la com intenção.
é escolher o essencial. É respeitar seu tempo e suas pausas. Você não veio ao mundo para atender a todas as demandas. Você veio para experienciar a vida com presença. E isso inclui saber dizer: hoje eu não consigo. E está tudo bem. Comece a observar a culpa como um pensamento, não como uma sentença. Quando ela surgir, não a rejeite nem a abrace. Apenas questione: essa culpa está baseada em um valor real ou em uma cobrança externa? O que eu perderia se descansasse agora? O que eu poderia ganhar se me tratasse com mais compaixão? O estoicismo não é um convite à passividade, é um chamado à consciência. E parte dessa consciência é entender que você só pode oferecer ao mundo aquilo que transborda de você. E se você está vazia, esgotada, machucada por dentro, o que sobra para dar? Silenciar a culpa começa com um ato de coragem. Permitir-se parar sem se punir. Parar para respirar. Parar para sentir. Parar para reorganizar o que realmente importa. E às vezes parar para simplesmente existir. Você não precisa justificar sua pausa. Você não precisa conquistar o direito de descansar. Seu valor não está nas tarefas cumpridas, mas na paz que carrega ao fazê-las. E quando essa paz desaparece, é sinal de que algo precisa ser revisto, não forçado. Lembre-se, não dar conta de tudo não é fracasso. É um lembrete de que você ainda é humana, de que você ainda sente, de que você ainda está viva. E é nesse espaço, entre a cobrança e a escolha, que começa a sua verdadeira liberdade estoica. Tópico 3. Abrace a impermanência. Tudo passa, inclusive o caos. A vida muda. Muda com a mesma naturalidade com que o céu amanhece azul e adormece em tempestade. Muda sem pedir licença, sem explicação, sem lógica aparente. E mesmo sabendo disso, ainda resistimos. Nos agarramos ao que conhecemos, ao que nos conforta, ao que acreditamos controlar. Mas no fundo, uma das maiores dores que sentimos é essa: o medo da impermanência. Quantas vezes você já tentou congelar um momento bom? Ou tentou impedir que algo acabasse mesmo que te fizesse mal? Quantas vezes resistiu a uma mudança que parecia injusta ou precoce? A impermanência assusta, porque nos confronta com aquilo que mais evitamos: a incerteza. Mas aqui está uma das joias mais preciosas do estoicismo. Uma verdade silenciosa que pode mudar tudo. Tudo é passageiro, inclusive o caos. Inclusive essa dor. Inclusive essa sensação de descontrole. Marco Aurélio, imperador e filósofo estoico, escreveu em suas meditações: observe constantemente que tudo muda e nada permanece. Aprenda a amar o que acontece. Essa frase, à primeira vista, pode parecer fria. Amar o que acontece, até mesmo a perda, a angústia, o fim. Mas se olharmos com o coração atento, entenderemos que não se trata de amar o sofrimento em si, mas de abraçar o fluxo da vida com dignidade e presença. Porque quando você luta contra a impermanência, sofre duas vezes. Sofre pelo que está acontecendo e sofre por não aceitar que está acontecendo. E aqui entra a sabedoria estoica. Aceitar não é se resignar. É se alinhar com a verdade da existência. É entender que o inverno não é um erro da natureza. Ele é necessário para que a primavera aconteça. É compreender que o fim de algo pode ser o espaço fértil onde algo novo irá nascer. Se você está passando por um momento difícil, acredite, ele vai passar. E se hoje você se sente sobrecarregada, sufocada ou sem direção, também há um fio invisível te conduzindo ao outro lado. Nada permanece exatamente como está. Nem a dor, nem a alegria, nem o medo, nem o alívio. Tudo se move. Mas aceitar isso exige um tipo especial de coragem. A coragem de soltar. Soltar o controle. Soltar a ilusão de permanência. Soltar a tentativa de fazer com que tudo dure exatamente como é. E ao soltar, você não perde. Você se liberta. Há mulheres que passaram anos tentando manter um relacionamento por medo de mudança. Outras que se apegaram a um trabalho que já não fazia sentido. Outras que se prenderam a uma versão de si mesmas que já não existia. Mas o que todas essas histórias têm em comum? O esgotamento de nadar contra a maré da vida. E se, em vez de lutar contra o fluxo, você decidisse confiar nele?
E se, em vez de resistir ao que está partindo, você abrisse espaço para o que está chegando? O estoicismo nos convida a essa entrega consciente, a observar o presente com clareza e dizer: isso também é parte do caminho. Isso também tem algo a me ensinar. E quando você começa a ver a impermanência não como uma ameaça, mas como uma aliada, algo dentro de você se acalma. Porque percebe que não precisa controlar tudo para estar em paz. Basta estar presente no agora, sabendo que ele também vai passar. Na prática, isso pode significar escrever pequenas frases que te lembrem da verdade do tempo. Tudo é transitório. Esse momento vai mudar. Eu já sobrevivi a outros ciclos, sobrevivo a esse também. E talvez, mais do que sobreviver, você comece a florescer, não apesar das mudanças, mas por causa delas. Porque quando a gente para de temer a impermanência, a vida deixa de ser uma ameaça e passa a ser um milagre em movimento. Tópico 4. Crie uma pausa entre estímulo e reação. Quantas vezes você respondeu algo no impulso e depois se arrependeu? Quantas vezes alguém te feriu com palavras e você revidou? Não porque queria, mas porque era o que sua dor gritou naquele instante. Ou pior, quantas vezes você nem respondeu ao outro, mas se castigou internamente por horas, dias, repetindo diálogos mentais, remoendo situações, alimentando tempestades dentro de si? A vida não nos dá aviso prévio. Ela lança seus estímulos como pedras na superfície da nossa alma. Uma crítica repentina, um silêncio que machuca, uma mudança inesperada, um olhar que fere, uma lembrança que rasga. E nesses momentos temos duas opções: reagir no impulso ou responder com consciência. O estoicismo nos convida a cultivar algo raríssimo nos tempos modernos: o espaço entre o que acontece e o que você escolhe fazer com isso. Esse pequeno intervalo, quase invisível, é onde mora a sua liberdade. Viktor Frankl, psiquiatra e sobrevivente dos campos de concentração, escreveu algo que ecoa profundamente com os princípios estoicos. Entre o estímulo e a resposta existe um espaço. Nesse espaço está o nosso poder de escolher a nossa resposta. E na nossa resposta reside o nosso crescimento e a nossa liberdade. Essa pausa não precisa ser longa. Às vezes, ela dura apenas alguns segundos. Mas dentro desses segundos cabe uma revolução. O silêncio antes de levantar a voz. A respiração antes de enviar a mensagem. O recolhimento antes de tomar uma decisão importante. A escolha de não se culpar antes de se compreender. Nós, mulheres, fomos condicionadas a estar sempre em alerta. Agradar rápido, responder rápido, decidir rápido, agir rápido. Como se o valor estivesse na agilidade e não na consciência. Mas o estoicismo nos convida a desacelerar o gatilho, a entender que nem toda emoção precisa virar ação, nem todo incômodo precisa ser vingado, nem toda ferida precisa ser exposta. Isso não significa se calar. Não é um convite à repressão. É um chamado à escolha. É perceber que há um poder silencioso em não responder imediatamente, em observar o que a emoção está querendo te contar antes de deixá-la tomar o volante da sua vida. Na prática, como criar essa pausa? Comece pelo corpo. O corpo sempre sabe. Quando sentir que algo te atingiu, pare. Sinta o ar entrando e saindo. Leve sua atenção para os pés, para as mãos, para o coração. Pergunte-se: o que estou sentindo agora? Isso é meu? Ou é do outro? Preciso responder agora? Ou posso esperar até minha mente se acalmar? Essa autoescuta é revolucionária. Porque você deixa de ser refém das circunstâncias e passa a ser autora da sua resposta. E uma mulher que responde com presença é mais poderosa do que 1000 reações no grito. Essa pausa também é importante no diálogo consigo mesma. Nem todo pensamento negativo precisa ser acolhido como verdade. Nem toda autocrítica precisa ser respondida com autopunição. Você pode sim pausar o ciclo da autossabotagem e dizer: espere, essa voz não é minha essência. Essa emoção está aqui, mas não me define. A prática dessa pausa transforma relações, evita conflitos, protege sua energia. Mas, acima de tudo, ela cultiva algo precioso: a sua integridade emocional. Porque toda vez que você escolhe responder com clareza e não com pressa, está se tratando com respeito. Está honrando seu tempo interno.
Está se posicionando não como vítima do caos, mas como alquimista dele. E quando essa prática se torna parte da sua vida, você descobre algo extraordinário. Você pode sentir tudo, sem ser engolida por nada. Você pode atravessar a dor, sem precisar ferir de volta. Você pode ser intensa, sem ser impulsiva. Você pode ser forte, na suavidade de uma pausa. Esse é um dos maiores poderes estoicos, e está disponível para você, sempre que decidir respirar antes de reagir. Tópico 5. Reescreva seus pensamentos. Você não é o que sente. Você já se pegou no meio de um pensamento sombrio, daqueles que te fazem duvidar de si mesma? Algo como: eu nunca vou ser boa o suficiente. Eu sempre estrago tudo. Eu sou difícil de amar. Ou talvez, ninguém se importa comigo. Essas frases parecem nascer do nada, mas quando chegam, tomam conta da mente como nuvens pesadas cobrindo o céu. E o mais cruel é que muitas vezes a gente acredita nelas. Acha que são verdades. Que somos, de fato, o que estamos pensando. Mas há uma verdade estoica que muda completamente a forma como nos relacionamos com esses momentos. Você não é o que sente. Você não é o que pensa. Você é a consciência que observa os pensamentos passando. Você é o céu, não as nuvens. Você é o mar, não a tempestade. O estoicismo nos ensina que não devemos acreditar em tudo que nossa mente produz, especialmente em momentos de medo, dor, exaustão ou solidão, porque nessas horas, a mente está vulnerável, frágil, reativa. Ela não fala com clareza. Ela grita com desespero. Epicteto nos lembra: não são as coisas em si que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. E isso se aplica aos nossos pensamentos também. Muitos dos sofrimentos que carregamos são interpretações distorcidas, alimentadas por experiências passadas, inseguranças antigas, traumas não curados, comparações silenciosas. Mas você não precisa ser refém disso. Você pode aprender a reescrever sua mente com gentileza. Imagine sua mente como um livro. Durante anos, outras pessoas escreveram nas suas páginas. Seus pais, seus professores, a sociedade, relacionamentos tóxicos, comentários maldosos, falhas que você cometeu, abandonos que você sofreu. Mas agora, pela primeira vez, você pode pegar a caneta. Você pode escolher o que permanece e o que precisa ser apagado com coragem. O estoicismo não propõe positividade tóxica. Ele não manda você pensar positivo a qualquer custo. O que ele propõe é lucidez, é discernimento, é a habilidade de dizer: esse pensamento está aqui, mas ele não é absoluto, ele não define quem eu sou. Na prática, isso significa desenvolver o hábito de observar sua mente como uma espectadora compassiva. Quando um pensamento negativo surgir, pergunte-se: isso é um fato ou uma interpretação? Eu falaria isso para alguém que amo. Esse pensamento me fortalece ou me aprisiona? E se a resposta for que ele te aprisiona, então ele não é digno de morar em você. A reescrita mental pode acontecer com pequenas frases diárias. Eu sou suficiente. Meus erros não me definem. Eu mereço gentileza. Posso começar de novo, mesmo agora. Essas frases não são mágicas, mas são sementes. E com o tempo, o solo da sua mente começa a se transformar. Outro exercício estoico poderoso é o da dissociação consciente. Quando vier aquele pensamento que te suga, tente imaginar-se observando-o de fora, como se fosse uma nuvem ou uma legenda de filme. Veja-o passando. Dê-lhe um nome. Isso é insegurança. Ou, isso é medo do abandono. Nomear é tirar o poder. É transformar o invisível em algo que pode ser olhado com compaixão. Lembre-se também de que sentimentos são como ondas. Fortes, intensos, avassaladores, mas passageiros. Você pode sentir tudo, sem se tornar aquilo. Você pode estar com raiva, sem ser uma pessoa raivosa. Você pode sentir-se sozinha, sem ser alguém abandonada. Você pode chorar, e ainda assim ser forte. O verdadeiro poder estoico é esse: não rejeitar o que se sente, mas acolher sem se identificar. É saber que você pode atravessar a tempestade sem deixar que ela defina quem você é. Hoje, talvez sua mente esteja confusa,
sobrecarregada ou cheia de vozes que não são suas, mas você pode começar, agora, a reescrever essa história, uma frase por vez, um silêncio por vez, uma escolha por vez. E mesmo que leve tempo, cada pensamento libertador que você planta é uma lembrança de que você não é o caos. Você é quem o atravessa. Tópico 6. Redefina a ideia de força. Ela também pode ser suave. Durante muito tempo, a força foi retratada como algo rígido, impenetrável, austero. A mulher forte era aquela que suportava tudo calada, que não chorava, que não tremia, que não fraquejava. Como se ser forte fosse o mesmo que ser dura. Como se a fortaleza estivesse sempre em parecer inabalável, mesmo quando o mundo interno estivesse desmoronando. Mas hoje, com a sensibilidade desperta e o estoicismo como guia, você pode começar a desfazer essa ideia. Com amor. Porque há uma força nova, mais antiga e mais verdadeira, que está emergindo dentro de você. A força suave. E o estoicismo, quando compreendido com profundidade, honra essa força silenciosa, essa resistência serena, essa firmeza que não grita, mas sustenta. Ser forte não é engolir o choro, é permitir-se senti-lo, sem se perder nele. Ser forte não é fingir que está tudo bem, é reconhecer o caos e ainda assim seguir. Ser forte não é ser imune à dor, é olhar para ela com dignidade, sem se deixar definir por ela. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador de Roma, escrevia em seu diário: seja como a rocha contra a qual as ondas se quebram, ela permanece firme enquanto a espuma da água volta a cair. Mas perceba, uma rocha pode ser firme sem ser violenta. Ela apenas está, presente, inteira, inabalável, não porque ataca, mas porque se ancora. E é essa imagem que o estoicismo oferece a você. A possibilidade de ser firme e feminina, estável e sensível, serena e resistente. Quantas vezes você já se sentiu fraca por chorar, por precisar de ajuda, por pausar, por se sentir perdida? Mas talvez, só talvez, esse momento de entrega tenha sido o mais forte de todos, porque há uma coragem radical em admitir: eu não estou bem. Porque há poder em cair e ainda assim levantar sem se endurecer. A força suave é a que se curva sem quebrar. É a que diz não com ternura. É a que escolhe o silêncio, não por omissão, mas por sabedoria. É a que se recolhe, se cuida, se escuta, e por isso consegue se sustentar quando o mundo pesa. Dentro de você, existe uma mulher que está cansada de ser ferro. Ela quer ser água. Ela quer fluir, transformar, nutrir, dançar com os ciclos da vida sem perder a sua inteireza. O estoicismo permite isso. Ele não te manda sufocar suas emoções. Ele te convida a compreendê-las. Ele não te exige frieza. Ele te oferece discernimento. Ele não te endurece. Ele te enraiza. E quando uma mulher se enraiza em si mesma, ela se torna imbatível. Não porque é agressiva, mas porque é inteira. Não porque é perfeita, mas porque é honesta. Não porque é invulnerável, mas porque se conhece. Na prática, isso significa começar a perceber sua força não nas conquistas visíveis, mas nos gestos pequenos e íntimos. Quando você escolhe não responder a uma provocação. Quando você diz basta a algo que te fere. Quando você decide descansar em vez de se violentar para produzir. Quando você se acolhe com gentileza no meio do caos. Tudo isso é força. Tudo isso é estoicismo feminino em ação. Tudo isso é você voltando para casa. A redefinição da força começa no momento em que você entende que não precisa mais se provar. Você já é. Você já sente. Você já sabe. E agora você pode finalmente se permitir ser suave, sem deixar de ser forte. Porque a força mais bonita é a que floresce em silêncio. E você está florescendo, mesmo agora. Tópico 7. Cerque-se do que te fortalece internamente. Você já reparou como certos lugares drenam sua energia? Como se sugassem sua luz sem você perceber? Como certas conversas deixam um gosto amargo que dura horas? Como algumas presenças, mesmo em silêncio, pesam mais do que 1000 palavras? Vivemos cercadas de estímulos, notícias, redes sociais, pessoas,
ruídos, exigências, comparações. Tudo o tempo todo competindo pela sua atenção, pela sua emoção, pela sua paz. E se você não for intencional sobre o que permite entrar em seu campo interno, acaba sendo moldada por forças que não percebe, até se perder de si mesma. O estoicismo, com sua simplicidade profunda, nos convida a escolher com cuidado o que deixamos habitar nosso espaço mental, emocional e espiritual. Ele nos ensina que, embora não possamos controlar tudo o que acontece lá fora, temos a responsabilidade de nutrir o que acontece aqui dentro. Sêneca dizia: evite as multidões, pois é difícil manter a virtude quando se está entre os que não a têm. Isso não significa viver isolada, significa ser seletiva, não elitista, consciente. E isso vale para tudo, para os conteúdos que você consome, para as pessoas com quem compartilha seu tempo, para os hábitos que repete diariamente, para as palavras que permite chegar ao seu coração. Porque tudo isso, absolutamente tudo, ou te fortalece, ou te enfraquece. Quantas vezes você já saiu de um encontro com alguém se sentindo menor? Quantas vezes você abriu o celular e se comparou com vidas que nem conhece, sentindo-se insuficiente? Quantas vezes repetiu pensamentos que nem eram seus, mas que ouviu tantas vezes que passaram a parecer verdades? E aqui entra a pergunta estoica que transforma. Isso que estou consumindo, ouvindo ou vivenciando, está me tornando melhor ou pior? Está me aproximando de quem eu sou, ou me afastando? Comece a perceber. Quais vozes te alimentam? E quais te contaminam? Quais presenças te acalmam? E quais te inflam? Quais hábitos te ancoram? E quais te distraem de si mesma? Cerque-se do que te fortalece internamente. Isso pode significar ler algo que expande sua visão em vez de te entreter superficialmente. Escolher um silêncio restaurador em vez de uma conversa vazia. Ouvir sua intuição em vez de seguir a pressa do mundo. Dizer não sem culpa. Estar sozinha sem solidão, porque sua companhia passou a ser segura. O estoicismo não busca perfeição, mas presença. E estar presente consigo é perceber, com honestidade, o que está te moldando, porque você é feita, dia após dia, das escolhas que faz, e também das que tolera. E isso inclui também o seu diálogo interno. Se a sua mente fosse uma casa, que tipo de conversa estaria ecoando pelas paredes? Você se trata com respeito, com gentileza, com firmeza? Ou se alimenta de frases duras, exigentes, autossabotadoras? Fortalecer-se internamente é também observar a si mesma com amor. É dizer: hoje eu escolho algo que me sustente por dentro. Mesmo que isso pareça pequeno, mesmo que ninguém veja. Porque a verdadeira revolução é silenciosa. Ela acontece quando você escolhe com intenção o que vai florescer dentro de você. E sim, às vezes isso exige afastamento. Afastamento de pessoas, hábitos, ambientes. Mas não por orgulho, por amor. Amor próprio, amor verdadeiro, amor maduro. Você não precisa se expor ao que fere só porque já se acostumou. Você pode redefinir seus círculos. Pode fechar portas, pode mudar rotas, pode começar agora, com uma escolha simples. Isso me fortalece ou me fragmenta? E ao repetir essa pergunta diante da vida, você começa a criar um território sagrado dentro de si, um lugar onde só entra o que nutre, um lugar onde você volta a ser inteira. Tópico 8. A solidão pode ser sagrada, use-a para se escutar. Há uma solidão que fere, e há uma solidão que cura. A primeira é a ausência imposta, aquela que machuca, que faz a alma sentir-se esquecida, ignorada, invisível. A segunda é presença escolhida, aquela que silencia o mundo para que você finalmente possa se escutar. Nem toda ausência é abandono, nem todo silêncio é vazio, nem todo recolhimento é perda. E o estoicismo, na sua forma mais íntima, entende isso com uma profundidade rara. Ao contrário do que muitos pensam, os grandes filósofos estoicos não buscavam isolamento por desprezo às pessoas, mas por reverência à sua própria alma. Eles sabiam que a multidão confunde, que o excesso de vozes externas abafa a voz interna.
e que há verdades que só podem ser ouvidas no silêncio. Mas nós, mulheres, fomos ensinadas a temer o silêncio, a acreditar que estar sozinha é sinônimo de fracasso, de carência, de inadequação. Desde cedo, aprendemos a nos medir pelas conexões. Quantas amigas temos? Se estamos em um relacionamento. Se somos desejadas, incluídas, procuradas. E com isso, desaprendemos a estar conosco. Desconectamos da fonte mais pura de sabedoria, a nossa própria presença. Quantas vezes você já se sentiu inquieta ao ficar sozinha por muito tempo? Quantas vezes tentou preencher esse vazio com barulho, de redes sociais, de conversas rasas, de tarefas sem propósito? Quantas vezes teve medo de ouvir o que sua alma estava tentando dizer? Mas aqui está a virada estoica. A solidão, quando acolhida com consciência, é sagrada. Ela não é um castigo, é um portal. É o espaço onde a alma respira, onde as emoções se assentam, onde as verdades internas finalmente encontram lugar para emergir. Marco Aurélio escrevia para si mesmo todas as noites. Suas meditações não foram feitas para o mundo, eram cartas silenciosas para a própria consciência. E isso é uma das práticas mais femininas e estoicas que você pode adotar. O encontro consigo mesma. Não é um isolamento do mundo, mas um retorno ao centro. É você decidindo que antes de se oferecer aos outros, precisa se oferecer a si. Antes de ouvir o mundo, precisa se ouvir. Antes de se doar, precisa se nutrir. Na prática, isso pode acontecer em pequenos momentos. Uma xícara de chá sozinha e sem pressa. Um diário onde você escreve sem filtro. Uma caminhada sem fones de ouvido, só com o som do vento. Um banho demorado, não para se limpar, mas para se reencontrar. E nesses espaços, algo acontece. Você começa a se lembrar de quem é. Sem as vozes do mundo. Sem os olhares que esperam algo de você. Sem os papéis que desempenha o tempo todo. Você começa a ouvir os sussurros que estavam abafados. Isso não me pertence. Eu não preciso continuar nesse lugar. Eu estou exausta e preciso parar. Eu ainda existo, mesmo quando ninguém me vê. A solidão sagrada é onde essas verdades nascem. E uma mulher que se escuta, se cura. Porque não depende mais da validação alheia para existir. Ela conhece sua própria voz. E por isso, nunca mais se deixa calar. O estoicismo nos oferece esse recolhimento como disciplina. Não como fuga, mas como prática de sabedoria. Você pode continuar com a vida lá fora, trabalhar, se relacionar, se movimentar, mas carregando dentro de si um lugar inviolável. Um espaço só seu, onde você se escuta, se acolhe, se fortalece. E com o tempo, essa presença interna se torna tão firme que a solidão deixa de ser temida. Ela vira refúgio. Ela vira remédio. Ela vira lar. Hoje, talvez você se sinta sozinha de um jeito que machuca. Mas e se essa solidão for, na verdade, um chamado? E se o que você sente como vazio for, na verdade, espaço sendo aberto para algo novo? E se esse silêncio não for ausência, mas convite? Permita-se escutar o que está pedindo para emergir aí dentro. Você pode se surpreender com o que encontrará. E ao se encontrar, descobrirá que nunca mais estará verdadeiramente sozinha. Tópico 9. Pratique a visualização negativa e ganhe leveza. Há um paradoxo dentro da filosofia estoica que, à primeira vista, parece assustador. Imagine perder tudo o que você ama. Parece cruel, parece pessimista, parece contrário a qualquer ideia de autocuidado emocional. Mas quando olhamos com mais profundidade, percebemos: essa prática não é para causar sofrimento, é para ensinar a leveza. A visualização negativa, chamada pelos estoicos de premeditatio malorum, é o exercício de refletir sobre as perdas possíveis, antes que elas aconteçam, para aprender a valorizar mais intensamente o agora e se preparar emocionalmente para o inesperado. Vivemos como se tudo nos fosse garantido, como se as pessoas que amamos estivessem eternamente ao nosso lado, como se o corpo que temos fosse invencível, como se os dias se repetissem infinitamente, sempre com novas chances. Mas não é assim, e parte do sofrimento que sentimos diante das perdas
vem da ilusão de que nunca iríamos perdê-las. Marco Aurélio, em suas meditações noturnas, escrevia algo profundo. Ao beijar seu filho à noite, diga para si mesmo: ele pode não estar aqui pela manhã. Não como profecia, mas como lembrança. Lembrança de que tudo o que é precioso é também transitório. Agora imagine aplicar isso com ternura. Feche os olhos e pense em algo que você ama profundamente. Pode ser alguém, um lugar, uma rotina, até um objeto. E por um instante, sem drama, sem desespero, imagine como seria não tê-lo. Sinta a ausência, respire dentro dela. E depois, abra os olhos. O que você sente? Talvez uma gratidão mais viva. Talvez um amor mais presente. Talvez um novo olhar para o que você vinha negligenciando por estar sempre correndo. Essa é a beleza da visualização negativa. Ela não te leva ao desespero. Ela te devolve ao agora. Ela limpa o olhar. Ela dissolve as distrações. Ela ensina a valorizar, antes que a vida precise ensinar com dor. Mas além de valorizar, essa prática também fortalece. Porque de forma serena e intencional, você ensaia o desapego. Não o desapego frio, que não sente nada, mas o desapego maduro, que ama profundamente, mas não se agarra, que sabe que tudo pode mudar, e ainda assim escolhe estar inteira no presente. Você não se desespera com a possibilidade de perder. Você se prepara. Você reconhece que a dor pode vir, e mesmo assim não a teme, porque já olhou para ela nos olhos, já a conheceu de leve, em silêncio. Já se encontrou consigo no vazio que ela pode deixar. E quando ela realmente vier, se vier, você não estará em ruínas, estará em presença, estará em aceitação, estará em paz. Essa prática estoica é uma das mais corajosas que existem, porque exige que você olhe para o que mais teme. E ao fazer isso, descobre que pode atravessar a ideia sem que ela te destrua. Descobre que há força dentro de você, mesmo na antecipação da perda. Na vida real, você pode praticá-la com pequenos gestos. Ao abraçar alguém, pense: isso pode não acontecer amanhã. Ao tomar seu café favorito, pense: e se esse fosse o último? Ao contemplar o céu, o sol, a paz da casa, pense: e se tudo isso não estivesse aqui? Não para se entristecer, mas para se despertar. E quanto mais você exercita essa consciência, mais leve você se torna. Porque solta as amarras do controle. Porque solta a ilusão da permanência. Porque solta o medo. E escolhe a gratidão. No fim, a visualização negativa não é sobre perda. É sobre presença. É sobre amar mais profundamente. Agradecer mais intensamente. Viver mais conscientemente. É sobre parar de adiar a alegria. Parar de esperar o caos para valorizar a calma. Parar de exigir perfeição antes de se permitir ser feliz. E tudo isso começa quando você fecha os olhos por alguns segundos e escolhe sentir, antes de perder. Tópico 10. Escolha sua resposta. Sua mente é o último território livre. Você pode perder muitas coisas ao longo da vida. Pode perder relacionamentos que pareciam eternos. Pode perder oportunidades, sonhos antigos, até mesmo partes de si mesma que achava essenciais. Pode ver o mundo ao seu redor desabar sem aviso. Mas há algo que ninguém pode tirar de você, a menos que você entregue: a forma como escolhe responder ao que acontece. Essa é a essência mais pura do estoicismo. É o núcleo de toda a filosofia. A liberdade não está nas circunstâncias, está na sua mente. E ela começa no exato momento em que você entende que, entre o que acontece e o que você sente, existe um espaço sagrado de escolha. Viktor Frankl, psiquiatra austríaco que sobreviveu aos campos de concentração nazistas, escreveu algo que ecoa como música na alma estoica. Tudo pode ser tirado de um ser humano, exceto uma coisa: a última das liberdades humanas, escolher sua atitude em qualquer circunstância. E quando uma mulher descobre isso, quando ela percebe que o que a define não é o que fizeram com ela, mas como ela transforma isso dentro de si, algo muda para sempre. Ela deixa de ser reação e passa a ser presença. Escolher sua resposta é o ato mais revolucionário que você pode praticar. Porque o mundo espera que você grite quando for ferida.
que se desespere quando for abandonada, que desmorone quando for rejeitada. Mas você respira, você silencia, você observa e escolhe. Escolhe não responder no impulso, escolhe não se apegar ao drama, escolhe não devolver a dor, escolhe o que nutre e não o que destrói. Isso não é passividade, isso é poder. O tipo de poder que não faz barulho, mas muda tudo ao seu redor. O tipo de poder que se enraiza profundamente em si mesma. E isso vale não apenas para as grandes tragédias, mas também para os pequenos momentos. A crítica que você poderia internalizar, mas escolhe deixar passar. O atraso que poderia te irritar, mas vira oportunidade de contemplar. O comentário sarcástico que poderia te derrubar, mas você decide não levar para o coração. O estoicismo nos lembra, dia após dia, que o mundo é imprevisível, mas nossa mente pode ser treinada, não para negar as emoções, mas para não ser governada por elas. Não para viver em constante autocontrole, mas para viver em constante autoconsciência. Você não é refém do que sente. Você pode acolher a raiva sem agir com agressividade. Pode acolher a tristeza sem se entregar ao desespero. Pode acolher o medo sem fugir de si. E cada vez que você faz isso, cada vez que você escolhe sua resposta com presença, está fortalecendo esse território sagrado dentro de si. Sua mente, seu espaço interno, seu templo. Na prática, comece a repetir esse mantra. Eu escolho minha resposta. Diante do caos, eu escolho minha resposta. Diante da injustiça, eu escolho minha resposta. Diante da cobrança, da crítica, da confusão, eu escolho minha resposta. E aos poucos, a vida para de te arrastar, porque você aprende a caminhar com firmeza. Essa escolha também é um ato de amor próprio, porque quando você responde com consciência, está dizendo a si mesma: eu sou maior que isso. Eu sou mais do que essa dor. Eu tenho uma voz que pode ser firme sem ser cruel. Eu posso ser suave sem ser frágil. Sua mente é o último território livre. E enquanto você cultivar esse solo com clareza, com presença, com intenção, ninguém poderá te dominar. Porque liberdade verdadeira não é fazer tudo o que se quer. É escolher conscientemente o que te mantém em paz. Conclusão. Você é o espelho que se reconstrói em silêncio. Chegamos ao fim dessa travessia, mas talvez seja só o começo. Porque algo em você, silenciosamente, mudou enquanto escutava cada palavra. Talvez tenha sido o modo como respira agora, com mais calma. Ou o modo como a culpa já não aperta tanto. Ou ainda, o reconhecimento suave de que há um espaço dentro de você que continua firme, mesmo quando tudo fora está em movimento. Você começou esse encontro com uma pergunta. O que fazer com essa sobrecarga que ninguém vê? E talvez esperasse respostas prontas, passos definidos, soluções imediatas. Mas o estoicismo não entrega atalhos, ele entrega chaves. Chaves para abrir portas que estavam trancadas dentro de você. A porta do discernimento, para que você possa separar o que é seu do que é imposição alheia. A porta do silêncio, onde você se escuta sem medo. A porta da coragem, que te permite continuar mesmo tremendo. E, principalmente, a porta da liberdade, a de não mais reagir no automático, mas de escolher conscientemente sua presença. Você não precisa mais se perder nas expectativas do mundo. Não precisa mais se torturar tentando ser tudo para todos. Não precisa mais se justificar por estar cansada, sensível, introspectiva, diferente. A sua alma tem um ritmo, e você foi convidada hoje a lembrar disso. Todas as práticas que você ouviu aqui, sobre controle, culpa, impermanência, presença, reescrita mental, força suave, seletividade, recolhimento, visualização e escolha, não são doutrinas, são instrumentos. E cada mulher, ao despertá-los dentro de si, os transforma em ferramentas únicas, feitas à sua medida. Talvez ao fechar esse vídeo, o mundo lá fora continue igual. Os problemas não desapareceram. As pressões talvez continuem. As vozes externas seguirão falando. Mas dentro de você, um novo centro se formou. Um centro onde você pode voltar sempre que tudo parecer demais.
Um centro que não exige que você seja perfeita, apenas presente. Um centro que não grita, apenas sustenta. Um centro que diz, baixinho, você pode parar, respirar, sentir, escolher. E isso basta. Isso já é poder. A partir de agora, você leva consigo mais do que ideias. Leva um novo olhar. Um olhar que não nega a dor, mas também não se entrega a ela. Um olhar que atravessa as estações internas com dignidade. Um olhar que diz sim para a luz, mas que aprendeu a não temer a escuridão. Porque uma mulher que conhece o próprio silêncio não é mais vulnerável ao ruído dos outros. E uma mente treinada para a clareza não se curva mais ao caos. Você é esse espelho, não o que reflete o que os outros projetam, mas o que revela a si mesma, o que se reconstrói sem pressa, o que se fortalece no invisível, o que, mesmo trincado, ainda reluz. E se em algum momento lá fora você se esquecer de tudo o que ouviu aqui, volte. Aqui é seu templo, aqui é sua memória. Aqui é a lembrança viva de que a filosofia não mora nos livros, mora no modo como você escolhe existir. Este é o espelho que não mente. Ele mostra a mulher que sente, a mulher que pensa, a mulher que atravessa, a mulher que permanece e, acima de tudo, a mulher que acordou.